Olá, sétimo ano. Na nossa aula de ciências hoje, iremos estudar sobre as relações ecológicas, certo? Que são as relações dos seres vivos, ok? Então, a gente já aprendeu, né, nas unidades anteriores, que os seres vivos eles interagem entre uma população, com indivíduos de populações diferentes, é, e com o ambiente natural, certo? Então, agora a gente vai ver quais são esses tipos de relações. Então, temos aqui esses slides do governo do estado, certo? E com adaptações feitas por mim. Então, vamos lá. Relações ecológicas. O que são? São as interações dos diversos organismos, que os diversos organismos constituem em uma comunidade biológica. Vemos aqui exemplos de relações ecológicas, certo? Que depois vocês vão saber identificar, certo? Temos aqui dois biomas, né? Dois habitats totalmente diferentes, o deserto, e aqui nós temos um ambiente polar. Então, as relações ecológicas, elas podem ser classificadas de acordo se as espécies são da mesma espécie, será intraespecífica. Se são de espécies diferentes, nós teremos relações interespecíficas. Então, vamos aqui. Ó. Relações intraespecíficas ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Exemplo, nós temos aqui uma sociedade de abelhas e todas são da mesma espécie, só que elas terão funções diferentes, mas são da mesma espécie. E nós temos aqui relações intraespecíficas, desculpa, interespecíficas, quer dizer que são seres vivos de espécies diferentes, certo? Aqui nós temos uma relação de predação, de predatismo. Nós temos aqui o tigre que está caçando esse mamífero, certo? Então, recapitulando, as relações entre os seres vivos podem ser classificadas de acordo se são da mesma espécie, são intraespecíficas. Se são de espécies diferentes, são relações interespecíficas. Então, vamos continuando aqui falando da classificação. As relações interespecíficas e intraespecíficas, elas podem ser denominadas ainda como harmônicas e desarmônicas. Quando é que serão harmônicas? Serão quando são positivas, certo? E desarmônicas é quando são negativas. Então, nas harmônicas, não há prejuízo entre os organismos associados e, ao menos, uma espécie é beneficiada, certo? No caso, aqui nós temos a relação, né, desse réptil com o pássaro, que é conhecido como pássaro palito. Então, o que é que está se fazendo? Ele tem restos, né, de carne, da sua alimentação nos dentes, na sua boca, então ele precisa se livrar disso, né, porque a gente sabe que os micro-organismos, se não forem controlados, quanto mais carne em estado de decomposição na boca desse réptil, a gente vai ter o quê? Uma proliferação muito grande de micro-organismos que pode levar a doenças. Então, o que é que ele precisa? Ele precisa de uma limpeza. Como ele não tem como escovar os dentes, né? Então, vem esse pássaro, que é conhecido como pássaro palito, e ele vai comer, vai se alimentar desses restos de carne. Então, tanto o réptil quanto a ave aqui estão sendo beneficiados. Então, é uma relação harmônica, lembrando que vai ser interespecífica, porque são espécies diferentes. Já temos aqui uma relação desarmônica, que ao menos uma espécie é prejudicada. No caso, nós temos aqui um vegetal que está sendo coberto por essa espécie aqui de ser vivo, que provavelmente ela está parasitando esse vegetal. Então, quem está parasitando está sendo beneficiado e a planta ela está sendo prejudicada. Então, isso vai ser relação desarmônica. Recapitulando, relações entre os seres vivos podem ser harmônicas quando são positivas, que ou os dois saem ganhando, ou pelo menos um sai ganhando e o outro não tem prejuízo nenhum, e relações desarmônicas quando os dois perdem, ou pelo menos uma das espécies sai perdendo, é prejudicada.
Aí vamos lá. A classificação geral. Relações intraespecíficas, elas podem ser harmônicas, exemplo, sociedade, colônia, desarmônicas, competição intraespecífica e o canibalismo, certo? Iremos falar de todas elas mais na frente. Relações interespecíficas, harmônicas, mutualismo, protocooperação, comensalismo, iniquilismo, epifitismo, e as desarmônicas, predatismo, parasitismo e competição intraespecífica. Existem outras classificações, certo, que se encaixam aqui nessas harmônicas e desarmônicas, tanto interespecíficas como intraespecíficas, só que o livro de vocês traz esse, então a gente vai se delimitar a estes, certo? Então vamos para o primeiro exemplo de relação intraespecífica harmônica, que serão, né, as sociedades. Então, nós temos aqui uma imagem, né, que representa as formigas, que as formigas vivem em sociedade. Então, a sociedade é uma interação entre indivíduos da mesma espécie, em que há divisão de atividades. Nesses casos, os indivíduos se organizam em castas, ou seja, grupos sociais, especializando-se no desempenho de suas funções. Exemplo, abelhas, cupins e formigas. Vou dar um exemplo das abelhas. Nas abelhas nós temos a rainha, que a função dela vai ser a reprodução, o zangão, que a função dele também vai ser a reprodução, que vai ser a fecundação da rainha, e temos as operárias que irão fazer o trabalho da construção, das colmeias, a questão da limpeza, a questão de buscar o alimento, certo? Então, são da mesma espécie, mas têm atividades diferentes, ok? Vamos para o próximo. Relações intraespecíficas harmônicas ainda. Temos a colônia, certo? Aqui nós temos um exemplo, certo, de uma colônia. O que é uma colônia? É uma interação em que há associação anatômica entre indivíduos da mesma espécie, formando uma mesma unidade. Exemplo, aqui nós temos vários indivíduos que eles se fundem e formam um corpo só. Mas só que esse um só é formado por vários que estão colados uns aos outros. Exemplos, o coral cérebro, que é esse aqui, que esse é o tipo de coral, e a caravela. A caravela a gente pensa que é um indivíduo só, mas ali são vários indivíduos fundidos em um corpo só. Vamos continuar. Relações intraespecíficas desarmônicas agora. Lembrando que intraespecíficas são relações que ocorrem dentro de animais da mesma espécie. Falamos das harmônicas, que eles irão ter ganhos. E agora as desarmônicas, que os dois saem ganhando ou um só sai ganhando e o outro sai perdendo. Então, a competição intraespecífica, que vai ser entre animais da mesma espécie ou seres vivos da mesma espécie, por meio que não estão disponíveis para todos, ou seja, eles estão aqui no ambiente, mas não tem água para todos, não tem fêmeas para todos, não tem condições de vida para todos. Então, eles vão lutar entre si para ver e o mais adaptado, o que conseguir vencer a luta, é que vai sobreviver, ou seja, que vai permanecer naquele lugar e vai manter ali a sua linhagem. Então, esse tipo de relação existe em praticamente todas as espécies, certo? Não só de animais, mas de todas as espécies de seres vivos. Temos aqui outra relação interespecífica harmônica. Lembrando, interespecífica, interespécies diferentes. Temos o mutualismo. Ambas as espécies que interagem obtêm benefícios. Pode ser de dois tipos. Temos o obrigatório, que é a simbiose, toda e qualquer associação permanente entre indivíduos de espécies diferentes que normalmente exerce influência recíproca no metabolismo. Exemplo, cupins e protozoários, bactérias, rizóbio e leguminosas, líquens e micorrízia. Então, micorriza. Então, nós temos, exemplo, o cupim, ele tem que ter no seu organismo um protozoário específico, porque eles não têm a capacidade de digerir a celulose, que é justamente encontrado nas células vegetais, já que o cupim se alimenta da madeira.
Então, o protozoário vai fazer essa digestão por ele. Então, tanto o cupim quanto o protozoário serão beneficiados. Então, sem o cupim, os protozoários não vivem, e sem os protozoários, os cupins não conseguem sobreviver, certo? Então, o mutualismo de forma obrigatória, ok? Nós temos aqui o mutualismo facultativo, ou seja, vamos ler aqui para a gente deixar bem claro. Relação na qual determinadas espécies, embora possam viver sozinhas, ou seja, elas podem viver sozinhas, não é como no outro caso, que é obrigatório, se eles não viverem em conjunto, eles não têm como existir. Já o facultativo, elas podem viver sozinhas, mas elas associam-se em troca de benefícios, ou seja, um vai beneficiar o outro, mas não depende do outro para sobreviver, que vai ser chamado também de protocooperação. Exemplos: caranguejo, esse tipo aqui de caranguejo, e a anêmona do mar, pássaro palito e o crocodilo, que a gente já mostrou na primeira imagem. Aqui nós temos o peixe palhaço na anêmona. Ele é imune à toxina que a anêmona libera. Então, quando ele se sente ameaçado, e também ele fica perto aqui da anêmona, porque os outros peixes não podem predá-lo. Então, ele não prejudica a anêmona, mas ele é beneficiado. Então, isso aqui vai ser um exemplo de mutualismo facultativo, que o livro de vocês traz também com o nome de protocooperação. Vamos continuar. Relações intraespecíficas harmônicas. Nós temos aqui o comensalismo. O que vai ser o comensalismo? Será a associação entre indivíduos de espécies diferentes, em que um deles, denominado comensal, aproveita os restos do alimento ingerido pelo outro sem prejudicá-lo. Exemplo, tubarão e rêmora. Então, quando o tubarão está aqui se alimentando, vai sobrar alguns pedaços, né, do seu alimento, e a rêmora vai se alimentar. Ou seja, a rêmora não está ajudando o tubarão, mas também não está prejudicando. E o tubarão está ajudando a rêmora. No livro de vocês tem esse exemplo. E também existe outro exemplo, que é a questão do leão e as hienas. O leão, sempre que vai caçar, tem uma hiena por perto. Porque a hiena, quando espera o leão, né, caçar, matar a presa, comer, e os restos do leão, quando o leão vai embora, então a hiena vai lá e se alimenta. Então, isso aí é outro exemplo de comensalismo. Outro tipo de relação interespecífica harmônica, que vai ser o iniquilismo. Associação entre indivíduos de espécies diferentes em que apenas uma espécie é beneficiada. O inquilino, sem prejuízo para a outra espécie, o hospedeiro. Temos aqui esse exemplo. Vou aqui mostrar para vocês. O que é iniquilismo? É como se fosse o inquilino, ou seja, aqui eu tenho a árvore e eu tenho um inquilino morando nessa árvore, que vai ser essas plantas. Então, elas não vão sugar a seiva dessa árvore, elas não vão matar a árvore, elas não vão parasitar, elas apenas irão morar ali. Então, isso é um tipo de iniquilismo. Aí nós agora vamos para outra relação interespecífica harmônica, o epifitismo. Ela ocorre quando uma espécie usa outra como suporte para fixação. Exemplo, orquídeas e algumas bromélias. Então, nós temos aqui o exemplo de epifetismo, certo? Relações interespecíficas desarmônicas. O predatismo estabelece-se entre uma espécie predadora e outra denominada presa, que a gente assistiu com muita propriedade no último documentário que eu pedi para vocês verem. Exemplo, qualquer animal que devora outros animais. No caso, tem que ser de espécies diferentes, porque se for da mesma espécie, será canibalismo. Nós temos aqui uma ave, aqui parece um roedor, então isso aqui vai ser um exemplo de predatismo ou predação, como vocês queiram falar. Temos aqui outro exemplo de relação interespecífica desarmônica, que vai ser o parasitismo. Estão vendo essas bolinhas aqui vermelhas? São seres vivos que estão parasitando esse aracnídeo, essa aranha. O parasitismo, uma das espécies normalmente menor, vive sobre ou dentro de outra, alimentando-se dela sem geralmente matá-la, ou seja, ela precisa dele
então ela vai se alimentando aos poucos. Mas também existe o caso que, se a pessoa não cuidar desse parasitismo, ele pode levar à morte, sim. Um exemplo, as lombrigas no intestino humano e o piolho, certo? E muitas pessoas pensam que as vermes, né, não matam, mas muitas pessoas morrem por ano vítimas de verme, certo? E a lombriga é um tipo de verme e ela causa o parasitismo no ser humano. Relações interespecíficas desarmônicas. Competição interespecífica. Então, você vai ter duas espécies diferentes que irão competir. Disputa entre indivíduos de espécies diferentes por recursos do meio que não existem em quantidade suficiente para todos. Exemplo, animais que têm o mesmo tipo de alimento, leões e hienas, por exemplo. Então, aqui, os leões e as hienas, além da protocooperação, como eu já falei para vocês, elas também podem apresentar a questão da competição intraespecífica. Há hienas que esperam, né, como eu já falei, que o leão vá embora e deixe os restos para ela. Tem hiena que vai competir com o leão para ficar com aquela presa. Então, competição interespecífica, que vai ser entre espécies diferentes. Aqui nós temos as tabelas e muito obrigada. Essa foi a nossa aula de hoje.